Boa noite mais uma vez. Vamos então. Como é que vocês estão vendo aí a apresentação? Está aparecendo bem? Não está aparecendo nada. Não está aparecendo nada. Só a gravação. Interessante, né, cara? De novo isso. É a luta de toda a nossa saga. reunião. Toda a nossa saga dos reunião slides. Eu estou aqui. Olha aqui, era para estar. Já era para estar se apresentando. Para está aparecendo. aparecer, porque. Ah, tá, desculpa, tá. Eu cometi um grave erro aqui. A gente te perdoa. Ah, Fica tranquilo, tá? A gente somos boas. agora tem que aparecer. Está aparecendo. Ah, Só tem que aumentar. Mais um pouquinho. mais um pouquinho, peraí. Esqueça. Tá bom. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Nós estudamos agora, né, nesse livro 1 aí, que é sobre o cristianismo, e a gente vem tratando lá de trás, vocês se lembram, né, que nós começamos naquela parte das religiões, das crenças, né? E fomos até vamos, Calvário, missão do cristianismo, nascimento, Estevão, Paulo, e assim nós fomos indo, né? Epístolas. E hoje nós vamos fazer quase que um resumo, tá, dos Atos dos Apóstolos. Eu peguei o roteiro 19 e 20 e unifiquei os dois, tá, naquele modelo que a gente já estava pensando em fazer, né? Que eu passei para vocês lá antes e deu certo, né? E antes eu passei uma cópia exata, fiel do livro do EAD, né, em PDF. Então hoje nós vamos ver o resumo disso, dentro dessa nova fórmula da gente estudar. E nós vamos falar hoje sobre os Atos dos Apóstolos. Ainda estamos nos Apóstolos, né? No livro 1, módulo 2, roteiro 19 e 20. O que é, na verdade, é uma jornada pelo testemunho dos primeiros discípulos, os primeiros. A expansão da igreja primitiva, os milagres do Espírito Santo, que aí é bem interessante a gente falar disso, e a missão que transformou o mundo antigo. Então vamos ver. A visão geral do estudo de hoje, o que é? O que é que nós estudaremos nestes roteiros? Por exemplo, no roteiro 19, ele diz o quê? A missão de Paulo em Éfeso, o confronto com a feitiçaria, a queima de livros mágicos e o tumulto dos ourives que fabricavam ídolos de Artemis. No roteiro 20, a viagem de despedida de Paulo, o discurso em Mileto, aos presbíteros de Éfeso, sua missão em Jerusalém e o início do processo legal romano. Isso aqui nós já estudamos lá atrás, tá? Agora a gente vai focar somente nos pontos mais importantes. E os temas centrais que nós vamos estudar é o poder do Espírito Santo, a coragem do testemunho cristão, o conflito entre o Evangelho e as estruturas religiosas e econômicas do paganismo. Vejo que o que me chamou muita atenção quando eu comecei a preparar isso para vocês, foi que nós vamos chegar lá, é o poder do Espírito Santo. Exatamente o que eu fiquei aqui, eu quero saber o que é isso. Nós vamos chegar lá. Tudo foi o que me chamou a atenção. Eles falam eu tanto... nunca entendi direito o que é o Espírito Santo. Exatamente. Eu também. É bem interessante isso. Lá em Éfeso, o Atos 19, o centro da missão. Éfeso foi o centro da missão de Paulo. Então, Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano. Centro comercial, cultural e religioso da Ásia Menor. Ali, Paulo estabeleceu um dos mais fecundos centros missionários de toda a sua jornada apostólica, essa cidade, permanecendo por quase 3 anos, o período mais longo registrado em qualquer cidade. Então, vejo bem, ele não
simplesmente não ficou ali 3 anos porque, achou aqui a cidade bonita e interessante, não. Era uma cidade, uma das maiores cidades, comercial, cultural e religiosa. Então, ali para ele é uma estratégia que o Paulo utilizou. Então, o batismo do Espírito Santo, né? Os discípulos de João em Éfeso. A pergunta antes, nós vamos ver aqui, ao chegar em Éfeso, o Paulo encontrou um grupo de aproximadamente 12 discípulos. Discípulos quer dizer alunos, né? Que conheciam apenas o batismo de João, o batismo de arrependimento, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, pois desconheciam o Pentecoste. Olha que interessante. Paulo impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo desceu, fazendo-os falar em línguas e profetizar. Este episódio revela a distinção teológica entre a pregação de João Batista e a plenitude da nova aliança inaugurada por Cristo. Depois nós vamos chegar no Espírito Santo. A pergunta de Paulo: recebeste o Espírito Santo quando crentes? Uma questão que expõe à incompletude da fé sem Pentecostes. A resposta dos discípulos, daqueles 12 que ele se encontrou. Nem ao menos ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Sinceridade e abertura que permitiram a renovação. Qual foi o resultado disso? Após o batismo em nome de Jesus, a imposição de mãos, receberam o Espírito Santo, o Espírito, e manifestaram os dons carismáticos. Comece a direcionar o pensamento de vocês para a mediunidade. Para a mediunidade, tá? Agora já mudou aí, né? Receberam o Espírito, aí já... Exatamente. Não, e aqui tem um detalhe interessante sobre essa palavra Espírito Santo. E aí nós vamos chegar lá. Então, veja bem. Eu vou falar aqui, depois a gente chega lá. Na minha concepção, Espírito Santo, era preciso naquela época, Jesus, ele, utilizando da mediunidade de Paulo fez o que fez, né? Ele fez o que fez. Daqui a pouco nós estávamos conversando que nos tempos de hoje, para a gente fazer algo que pudesse engrandecer ou angariar mais adeptos, nós temos uma tecnologia fantástica. Na época o Paulo não tinha. E ele criou, ele fundou, na concepção da palavra, o cristianismo. Né? Ele solidificou isso, pregando. Onde ele ia, ele fundava uma igreja e pregava. Bom, o Espírito Santo, na minha concepção, eles deveriam ser espíritos de uma luz, evoluídos, necessários para aquele momento, necessários para a solidificação do cristianismo, das palavras de Paulo, utilizando da mediunidade, né? Eles fizeram, eu diria, no tempo atrás, milagres. E para nós, os espíritos, a gente não acredita em milagre, nós acreditamos em uma transformação, né? Então, o Espírito Santo é exatamente isso que eu entendo, tá? Vamos para frente. Só estou falando isso para a gente direcionar isso para o lado da mediunidade, tá? Do dom da mediunidade. A escola de Tirano, 2 anos de ensino diário. 2 anos ensinando diariamente. Após 3 meses pregando na sinagoga, Paulo enfrentou resistência e divisão. Diante da oposição, transferiu o centro de ensino para a escola de um certo tirano, onde passou a ensinar diariamente. Este método inovador
usar um espaço secular de debate intelectual permitiu que a palavra de Deus alcançasse judeus e gregos por toda a província da Ásia. Em 2 anos, o evangelho irradiou de Éfeso para toda a região, plantando comunidades cristãs que persistiriam por séculos. A gente começa a ler isso, a gente começa a ver assim a missão do Paulo, né? O foco, eu sempre falo isso. Então, o poder que transcende o ordinário, milagres extraordinários. O que eles entendiam como milagres não comuns? Lucas usa a expressão milagres não comuns, reconhecendo que estes iam além do extraordinário habitual do ministério apostólico. Aquilo que era extraordinário, que o pastor que estava acostumado, era milagres não comuns. Lenços e aventais, panos, olha que interessante, panos que tocavam o corpo de Paulo eram levados aos enfermos, que ficavam curados de doenças e libertos de espíritos malignos. Aí nós já estudamos lá no ESD a importância do magnetismo, né? Da cura. Então, é por isso que a gente tem que se atentar aos detalhes que acontecem hoje. Por que a espiritualidade sempre fala assim, quando alguém desencarna, se desfaça dos bens, se desfaça de roupas, principalmente, né? Doem para quem precise, porque a roupa, ela consegue segurar o teu magnetismo, ela consegue, é questão de vibração, né? Então o Paulo já tinha esse dom de mediunidade de cura, quer dizer, até isso ele usou, né, Jesus no caso, através de Paulo. E o sinal do Espírito, esses milagres, que eram conhecidos como milagres, não glorificavam Paulo. Olha que interessante, hein? Mas confirmavam a mensagem e atraíam multidões ao reconhecimento do poder de Jesus Cristo. Paulo representava Jesus, né? Então, olha como a observação do povo daquela época olhavam isso, já mantendo Jesus, né, em primeiro lugar, a importância de Jesus. O Lucas registra que Deus operava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. A iniciativa sempre pertencia a Deus, não ao apóstolo. O que acontece hoje com o médium de cura, por exemplo? Vai lá, tomas um passe, nós já conversamos isso outros dias, tomas um passo, é chamado para uma cirurgia, e tu faz tudo isso, né? E de repente tu é curado. Mas quem te atendeu? Quem me atendeu foi o espírito, foi o médium que recebia, que era muito comum, a gente conheceu bastante isso, o médium que recebia o Dr. Fritz, que fez uma cirurgia e curou. O médium mas o médium, ele é um instrumento. Então aqui que o Lucas diz é que Deus operava milagres pelas mãos de Paulo. Não era o Paulo que estava curando, é pelas mãos dele, pela mediunidade dele, pela missão dele, né? Óbvio que o espírito dele também devia ser um espírito mais, diria assim, mais evoluído para isso, né? E aqui tem um fato interessante, que está nos Atos 19, o espírito que conhece a diferença. Trata-se os filhos de Escevas e os exorcistas ambulantes. Deve ter aparecido naquela época muito exorcista, muito, né? Então o que ele fala? Alguns exorcistas judeus itinerantes tentaram usar o nome de Jesus como uma fórmula mágica, sem fé genuína. Eu vos conjuro por Jesus, de quem Paulo prega. Já havia naquela época, claro, os espertalhões, utilizando-se, né, de Paulo, do Jesus, para dizer que estava exorcitando. Continuando, o espírito maligno respondeu com ironia devastadora: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O homem possuído atacou e dominou os 7 filhos de Escevas,
que fugiram feridos e sem roupas. Este episódio gerou temor reverente em toda Éfeso, e o nome de Jesus foi engrandecido, mostrando que o poder espiritual não é uma técnica, mas uma relação de fé e obediência. Eu queria até botar aqui, eu vou acrescentar aqui, tá? Minha conta e risco. Fé, obediência e disciplina. Aqui entra a grande queima dos livros mágicos, a conversão radical e renúncia pública. Movidos, olha que interessante, tá? Movidos pelo temor de Deus e pelo episódio dos filhos de Escevas, muitos crentes confessaram publicamente suas práticas ocultas e trouxeram seus livros de magia para queimá-los. O valor calculado era de 50 mil peças de prata, uma fortuna equivalente a décadas de salário. Este ato dramático simbolizava a ruptura total com o passado. Não era suficiente crer, era necessário abandonar concretamente aquilo que contradizia o Evangelho. Lucas conclui com uma das suas frases síntese mais celebradas. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Sobre o tumulto dos ourives, nós lemos lá atrás, quando a gente estudou Paulo, e acho que foi em Éfeso, né? Que tinha, quando os ourives começaram a perceber que o Paulo estava tirando a atenção com relação a tudo, inclusive ao comércio deles, alterando comportamentos e eles começaram a ter prejuízo nos negócios. Isso gerou um problema terrível em Éfeso. Então, vejam bem, o negócio de Demétrio, o que ele quer dizer? Demétrio era um artesão que fabricava miniaturas de prata do templo de Artemis. Ele viu seu lucrativo negócio ameaçado pela pregação de Paulo, que declarava que ídolos feitos por mãos humanas não são deuses. Quer dizer, o Paulo pregava exatamente o contrário, né? O motim do teatro, o que foi isso? O Demétrio, esse artesão, convocou todos os artesãos e incitou uma multidão que correu ao grande teatro de Éfeso, capaz de 25 mil pessoas, gritando por 2 horas. Grande é Artemis dos Éfesos, quer dizer, querendo desmerecer o que o Paulo estava pregando e voltando para o que eles acreditavam. A escravidão da cidade apaziguou a multidão com argumentos legais e racionais, protegendo os companheiros de Paulo. O tumulto se dissolveu sem violência, uma vitória inesperada da ordem romana. Então teve lá um cidadão romano da cidade, prefeito, não sei, que ele interferiu também nesse tumulto. Então, com relação à viagem de Paulo, vamos falar aqui sobre a viagem de despedida, né? Paulo rumo a Jerusalém. Após o tumulto em Éfeso, Paulo iniciou sua última grande jornada para o Ocidente e depois retornou definitivamente em direção a Jerusalém. Foi um trajeto carregado de despedidas emocionantes, milagres e preságios de sofrimento que o aguardava. Então ele partiu de Éfeso, após aquele tumulto, permaneceu em 3 meses na Macedônia e na Grécia, foi a Trode, a ressurreição de Eutico foi interessante essa passagem, né? Vamos ver na frente, tá? E por último ele vai a Mileto, um discurso aos presbíteros. Essa foi a final, o percurso final de Paulo, né? Ele fala que é a viagem de despedida. Então, o que ele se referiu aqui a Eutico, o jovem ressuscitado em Trode? Na cidade de Trode, durante uma longa assembleia noturna no primeiro dia da semana,
provavelmente uma celebração eucarística, Paulo pregou até meia-noite. Um jovem chamado Eutico, sentado numa janela do terceiro andar, adormeceu e caiu, sendo recolhido morto. Paulo desceu, abraçou o jovem e disse: não vos perturbeis, pois a sua vida está nele. Eutico foi restaurado à vida. A comunidade partiu o pão. Paulo continuou conversando até o amanhecer e depois partiu. E a cena combina alegria litúrgica, milagre apostólico e comunhão fraternal num único episódio memorável. O dia, primeiro dia da semana, domingo, já marcado como um dia de reunião cristã. Talvez por isso que as missas, elas, não sei se ainda está assim, mas milhares e milhares, algumas centenas de anos, fazia a missa. As missas verdadeiras eram sempre aos domingos, né? Talvez por isso. Qual o sinal? A ressurreição de Eutico ecoa aos milagres de Elias, Eliseu e do próprio Jesus. Eles vejam aquilo como um milagre, se reportam naturalmente, né, a Jesus, aos milagres de Jesus, de Eliseu. E o contexto disso? A Eucaristia, fração do pão, estava no centro da reunião. Não apenas o ensino. Passou a representar aquele pão. O discurso de Mileto, o testamento espiritual de Paulo. Em Mileto, Paulo convocou os plebiscitos de Éfeso para uma despedida que é considerada o mais íntimo e emocionante discurso do apóstolo registrado nos Atos. Consciente de que não mais os veria, Paulo entregou seu coração pastoral, um verdadeiro testamento espiritual da missão apostólica. Então vamos aqui ver quais são os 3 pilares do discurso de Mileto: passado, o presente e futuro da missão. Primeiro, a memória. Paulo relembra seu serviço em humildade, lágrimas e provações. Declara que anunciou tudo o que era útil, sem omitir nada. Consciência limpa diante de Deus e dos homens. Com relação ao alerta, ele adverte que após sua partida virão lobos ferozes de fora e homens perversos de dentro da própria comunidade. Os presbíteros devem velar pelo rebanho do qual o Espírito Santo os fez guardiões. O legado disso. Paulo os confia a Deus e a palavra da graça, capaz de identificar e dar herança. Lembra que trabalhou com as próprias mãos para não ser fardo e cita Jesus. É mais feliz dar do que receber. Aí vem a prisão dele em Jerusalém. É o início do Calvário, né? Ao chegar em Jerusalém, Paulo foi reconhecido no templo por judeus da Ásia Menor, que incitaram a multidão alegando que ele profanava o lugar santo ao introduzir gregos. A cidade foi tomada por tumulto. Paulo foi arrastado para fora do templo e espancado. Apenas a intervenção imediata dos soldados romanos o salvou da morte. O apóstolo foi preso e levado ao quartel. Início de um processo que o conduziria eventualmente a Roma. Nós já estudamos isso, né? O que os inimigos viram como derrota, a providência divina estava usando como caminho para que Paulo testemunhasse diante de reis e imperadores. Que era uma das missões do Paulo, que ele mais desejava era pregar diante de reis e imperadores. Ele queria tentar convencê-los ao cristianismo. As lições teológicas dos roteiros, né? Nós estamos lendo hoje aqui. Primeiro, o Espírito que transforma. Do batismo do discípulo de João à queima dos livros mágicos,
O Espírito Santo produz conversões radicais que mudam comportamentos concretos, não apenas sentimentos. O pastor que serve, o discurso de Mileto revela o coração do verdadeiro líder cristão. Humildade, lágrimas, trabalho honesto e preocupação com o rebanho acima de interesses pessoais. O testemunho no sofrimento. A prisão de Paulo não interrompe a missão, a transforma. O apóstolo testemunha nas prisões, nos tribunais e diante de autoridades, cumprindo o plano de Deus de maneiras inesperadas. Lembra das epístolas, né? A maioria das epístolas do Paulo foi na prisão, né? A palavra que prevalece, apesar de toda a oposição, mágica, comercial, religiosa ou política, a palavra de Deus continua crescendo e prevalecendo, como Lucas repete ao longo dos Atos. Agora, para reflexão e estudo. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos dos Apóstolos 19 e 20. Para aprofundar, releia Atos 19 e 20 e identifique os momentos em que a fé encontra resistência. Como Paulo respondeu em cada um deles. Para aplicar, o discurso de Mileto é um espelho do líder cristão. Quais características de Paulo você deseja cultivar em sua própria vida e serviço? E para orar, peça ao Espírito Santo a coragem de Paulo para testemunhar, servir e, se necessário, sofrer pela expansão do Evangelho em seu contexto. Voltando aqui para orar, peça ao Espírito Santo. Aí, Ricardo, todos vocês aí, nós vamos voltar lá para o Espírito Santo. Primeiro a gente teria que fazer retroceder ao tempo. Vamos retroceder ao tempo. Naquela época, eles citavam como Espírito Santo, né? Eu entendo que eram espíritos, claro, desencarnados, que se comunicavam, espírito de muita luz, que vieram também para ajudar Paulo na sua semeadura, né? E eles vinham, e através de médiums, eles deixavam, era qualificado como os Espíritos Santos. Muitas vezes, acredito eu, fazendo milagres, né? Na época, que milagres, Jesus trabalhou muito com a transformação, né? E conhecido como milagres. Então, Jesus também usou Paulo para isso. E alguns outros seguidores de Jesus também, que curavam, né? Apóstolos, alguns dos 12 apóstolos, a maioria deles tinham poder de cura. Nós já vimos isso. Então, o Espírito Santo, na minha concepção, é exatamente isso. Uns falam que o Espírito Santo a Igreja Católica tem um entendimento, né? Outros, mas eu, na minha concepção, o Espírito Santo, porque, veja bem, por que santo? Né? Santo é um sinônimo de elevação, no nosso conceito, né? De pureza, de entendimento, etc, etc. Então, os espíritos vinham, possivelmente através de médiuns, e ajudaram Paulo nessa caminhada, nessa peregrinação dele aí. Eu não vejo diferente, porque não tem sentido assim. Às vezes tu olha o que a Igreja Católica fala sobre o Espírito Santo, mas é uma coisa muito vaga, né? É difícil a gente falar isso. E nós podemos dizer hoje o que é Jesus, né? E veio espíritos encarnando, como acontece ainda hoje, com dom de cura, médiuns aí que vão para o trabalho em centros espíritas, que trabalham com passes, ajudando
algum médium a fazer uma cirurgia, aí nós teríamos que entender isso num contexto mais, não diria científico, né? Mas eu diria mais sensível. Como é que hoje acontece uma cura, em tempos de hoje, tá? Em que a ciência ainda reluta com isso, um segmento da ciência não, mas a maioria. Como é que acontece a cura? Como é que um médium consegue estender as suas mãos e fluidificar uma água? O que é fluidificar? Imagina isso para aquela época. Hoje nós estudamos aí a fluidificação de água, como é que se processa a cura, né? Enfim, a gente tem uma noção disso. É uma noção ainda superficial, mas nós temos uma noção disso, um entendimento disso, né? Mas naquela época não tinha isso, não existia isso. Imagine você naquela época, a espiritualidade agindo, né? Utilizando-se de médiuns, como foi Paulo, como foi tantos outros, e a partir do momento que começa isso a vir, um espírito de luz e venha, deixa uma mensagem que marcou, enfim, que vá ao encontro de Jesus, forma. Eu não vejo outro jeito. Hoje nós temos dificuldade de saber, assim, tem pessoas que só procuram um centro de cura. Quem já fez de tudo para se curar e não conseguiu. Aí o último estágio tem um centro espírita lá na Forquilinha, lá, que é o nosso lar, que é muito conhecido, que faz tratamento de cura. Aí a pessoa no desespero vai. Não quero dizer que ele vai na fé. Muitos não vão na fé, vão no desespero. Isso nos tempos de hoje. No tempo de hoje. O Henrique quer falar aí, não quer? O Henrique. Olha o Henrique, tudo bem? Felipe, um pontinho assim de esforço de contribuição, né? Não, é sempre Lendo, estudando sobre a evolução humana. Encontrei que 300 anos antes de Cristo, no Império Alexandrino, em Alexandria, existia, além de todo um convívio tolerante entre as diversas manifestações de fé, naquele momento também a interpretação de medicina e de saúde fazia uma visão holística, muito mais integralista do que essa de hoje, toda compartimentada. Uhum. E essa cultura da época, todo esse processo de integração e de harmonia, também dizia respeito ao ênfase na espiritualidade. Então, depois de Cristo, fica mais fácil um pouquinho, dentro de tantas possibilidades de interpretação, né, entender que a presença do Espírito Santo é a oportunidade, é a possibilidade que Cristo nos deixa, e que já existia antes também, de conexão com Deus, de conexão com essa espiritualidade maior. E que nessa dimensão de espiritualidade, como alguns médiuns de cura materializam de forma mais efetiva, nós todos somos, com essa centelha profunda e natural de espírito e de espiritualidade, nós somos transmutadores de energia, transmutadores de estado, de espírito, e somos capazes de interferência física, corporal e de curas. Só que esse poder, primeiro, toda essa dimensão de espiritualidade e de ênfase nessa questão, a partir do Império Romano, foi abandonada. Prevaleceu a materialidade. E aí, portanto, os conflitos e a necessidade ou a oportunidade de Cristo se fazer tão presente e tão marcante, num esforço de resgate. Depois disso, também, a cultura foi buscando especificidades e nós fomos deixando a nossa própria espiritualidade de lado, e todos esses dons, ditos dons do Espírito Santo também, especialmente os relacionados à cura, né?
mas vejo assim, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é essa conexão da nossa centelha de espírito com o Espírito maior, e em reconhecendo, em vivenciando, dando oportunidade e ocupando esse compromisso, essa responsabilidade de transmutadores de energia aí, e de espiritualidade, nós temos esse poder de cura, dentre outros tantos dons. Acho que é uma Poxa, interpretação para mim interessante. muito obrigado, Luiz. Tu disseste uma coisa chave aí. Todos nós somos capazes disso, né? Por que isso ainda não está assim, se alastrou, né? Nós gostaríamos que acontecesse. Porque nós estamos ainda muito presos à matéria. Isso dificulta muito essa conexão. O segredo é a conexão. E a conexão depende muito do lado mais fluídico, né? E a gente hoje, por exemplo, o dia a dia, enfim, a sociedade como um todo, ela está exatamente muito... Não é que está materialista, não. É que a matéria está... Não é que está também predominando, mas a matéria está fazendo-se presente muito forte. Tu acorda pela manhã com os compromissos na cabeça, tu volta para casa cansado, toma o teu banho e vai dormir já preocupado com o dia seguinte, entendeu? Nós não abrimos ainda sequer um canal, aí entra que tu falaste, um canal, uma conexão, diria assim, uma conexão por dia, uma conexão, né? Vou aqui hoje fazer uma reflexão, fazer uma boa leitura, ler um texto, e aí fazer uma análise mais profunda disso, da importância de Jesus, e assim o tempo passa, e assim nós desencarnamos e voltamos, e essa conexão, Luiz, me colocasse aí, essa conexão é o segredo de tudo. É o segredo, é o canal. Né? E nós temos consciência disso. Nós temos consciência disso. Agora, muitas vezes a gente pode também pensar assim, como é que eu vou me conectar? É mais fácil do que a gente possa imaginar. Basta pensar. E Luiz Felipe, outra contribuição que também eu acho que pode nos ajudar a nos percebermos, né? Sim. Tem uma psiquiatra, uma neurologista, Brené Brown. Ela teve um acidente e afetou todo o lado lógico do cérebro dela. E nós temos esse lado do cérebro com duas dimensões de funcionamento, um mais racional, lógico, e outro mais criativo, sensível e intuitivo. E ela, com esse acidente, imagina, sendo pesquisadora, vivenciou esse conflito. E ela se deu conta que, na verdade, deveria haver um equilíbrio. E a nossa educação, a nossa cultura nos induz, se não nos impõe, a seguirmos padrões lógicos e protocolos, às vezes nas relações sociais, nas relações familiares, determinando hierarquias, prioridades, e aí entram as prioridades pelo materialismo, pelo status, pela aparência, e se deixa de lado, na nossa própria existência e funcionamento, essa dimensão de vida e de possibilidade de realização, dessa dimensão mais intuitiva, de mais sensibilidade, de mais emotividade e de espiritualidade, por conseguinte, né? Então também são repercussões e dificuldades, como tu estás dizendo, a nossa dificuldade em fortalecer essa conexão, e que nós buscamos aqui nesse estudo, essa dificuldade passa pelo momento de desenvolvimento, ou de dificuldades pela cultura, pela lógica do momento, de expectativa de um padrão de conduta. E aí nós fazemos parte da dificuldade em perceber e vivenciar essa dimensão de espiritualidade, essa consciência de espiritualidade, e às vezes, quando percebemos, não estamos suficientemente conectados com a espiritualidade maior. O
falar uma coisa para vocês, tá? É impressionante quando a gente começa a fazer um estudo ou ler um livro, bom livro, né? Que nos alerta, nos direciona para exatamente essa conexão. Que mesmo que tu não é que tu não queira, mesmo que tu não percebas isso, uma boa leitura, uma boa conversa, um estudo, que seja como o nosso e tantos outros, ele te leva ao natural para essa conexão. Por mais embrutecido que a gente possa ser, mas tu começa a pensar. Por exemplo, aqui, modestamente, bem simples, como diz o Luiz, uma coisinha bem pequena. O que esse estudo nos está fazendo conosco? Nós estamos terminando o livro 1, sobre o cristianismo, né? Depois nós vamos estudar as parábolas de Jesus, quer dizer, aí vamos se aprofundar mais ainda. Mas o que ele já nos deu, assim, de entendimento, ou fazer a gente parar para pensar nisso, né? Ao menos parar para pensar. Nós começamos hoje, terminamos no Paulo, né? O Paulo, nós estávamos falando antes de começar aqui, antes de abrir a sala. O que o Paulo, se a gente pegar o exemplo do Paulo de Tarso, o exemplo dele, não precisa buscar nem em Jesus, não, vamos buscar aqui no Paulo de Tarso, né? Eu diria assim, mais pé no chão. Se a gente pudesse buscar nele o exemplo a ser seguido, meu Deus, nós já estaríamos dando um grande passo, né? Porque comparar com Jesus, ok, Jesus é referência, confesso que está difícil, né? Eu sempre falo aqui, e vou voltar a falar, é difícil os 10 mandamentos de Moisés, que foi antes de Cristo, atendeu os 10 mandamentos, imagina, né? Então foi referência, Jesus é referência, ok. Aí o Paulo de Tarso, como foram outros apóstolos, mas o Paulo, ele se transformou, é uma metamorfose espiritual, ele mudou da água para o vinho, e lutou até o final, e ele implantou o cristianismo, não da forma que é hoje, a forma que o ideal dele era diferente, mas ele fez isso, como eu falei, nós estávamos conversando aqui há pouco, eu, Luiz, ele fez isso, bem dizer, a pé. E com sacrifícios terríveis, gigantescos. Ele tinha que usar, eu sou cidadão romano, muitas vezes, para poder minimizar ali, senão já teria sido morto há tempos atrás. Mas ele mudou, ele se tornou um guardião, nem é isso, um defensor dos princípios de Jesus, né? Naquela época, é bom a gente sempre citar isso, naquela época, né? Em que tudo era difícil, o judaísmo, né? Todas aquelas crenças que existiam com muita força política, religiosa, social, ele conseguiu quebrar isso tudo. E lá, muitas vezes na prisão, ele escreveu as epístolas, orientando ainda, né? Então, é uma referência que a gente deveria usá-lo para a nossa conexão. Porque em nenhum momento ele deixou de estar desconectado. Ele ficou conectado ao acordar e ao dormir. Ele viveu anos conectado, diretamente conectado, né? E aí é óbvio, né, que deixou tudo isso aí para a gente, né, porque muitos ainda não se aprofundaram um pouquinho mais. Quando se fala em Paulo de Tarso, o que é que as pessoas pensam? Foi um perseguidor dos cristãos. Ninguém ainda percebeu, muitos não perceberam quem realmente foi Paulo de Tarso, o que ele representou para nós cristãos, né? Agora, o esforço dele em consolidar uma igreja cristã pura, ultrapassar as dificuldades e resistências institucionais de outras religiões. E fortes, né? E a entrega pessoal, quando tu faz aquela provocação ali em cima, tá no slide ali, para orar. Haja determinação para fazer aquela oração. Para orar, quem é? A Simone está querendo falar também. Pode falar, Simone.
Boa noite, né, gente? Que eu cheguei Boa um noite. pouco atrasada aqui. Eu acredito também essa fala do Luiz Henrique acrescenta bastante. E vocês me desculpem, assim, porque eu sei que vocês, o Luiz, a Neuzinha e tudo mais, tem muito mais estudo da espiritualidade. Mas que nessa parte que a gente estudou, vocês repararam que tudo é muito terreno. É o cristianismo, né? São os apóstolos, Jesus, a crucificação, a última ceia. Em nenhum... Só se passou muito distante, eu não percebi, mas em nenhum momento foi falado em espíritos de luz. Era tudo muito terrestre, muito cristão. E né? muito pai, né? Usava muita palavra, Jesus usava muito pai. Pai. E eu, né, hoje, do que eu sei da Igreja Católica, do que eu sei do Espiritismo, né, eu vejo assim, o Espírito Santo é a ligação do homem, né, com o homem que eu digo mulher, tal, Sim. com o divino, com Deus. É ele. Se você tem esse Espírito Santo dentro de vocês, é quase meio caminho para você realmente acreditar em Deus, no amor, na fraternidade e tudo mais. Os espíritos de luz, eu pelo menos, eu não considero o Espírito Santo. São espíritos de luz. E que aí, com o passar do tempo, né? Que Paulo aprendeu tudo com Cristo, ele tinha tanto Espírito Santo dele que ele deu tudo, né? Ele ia pro templo. Então, essa conexão, pelo que você está dizendo, é a fé. Esse Espírito Santo é a fé. Então, acho, Isso. Aí ficaria legal, eu entenderia. É a fé. É o canal. É o canal que é a fé, né? Sem a fé. O que Jesus dizia quando curava, quando alguém se curava porque tocou nas vestes deles ou por qualquer outro motivo? O que ele dizia sempre? A fé te curou. A tua fé. É. A tua fé te curou. É verdade. Ele nunca dizia, eu te curei. Não, a tua fé te curou. Então, com certeza, o que liga isso tudo que o Luiz Henrique falou, que nós falamos hoje, etc., com o Espírito Santo, realmente, no meu entender, também é a fé. É a conexão, né? A conexão é a fé. E aí, depois, com o tempo, com a evolução, aí a sociedade foi entendendo, né, do espiritismo, da espiritualidade, que não existe só a morte, né, que além da vida. Aí foi uma evolução. E eu acho que esse assunto, espiritualidade, a fé e tudo isso, hoje em dia, para determinadas pessoas, né, é tão forte, talvez pessoas que não sejam materialistas, né, que é como o Luiz Henrique citou, essa médica, né, neuro que teve. Quantas pessoas que estudam essa força, né, da espiritualidade? Só que ninguém, às vezes, talvez saiba o nome porque não estudou, não, né? Leva para um outro lado. Ô, Simone, é porque nós estamos numa sala de aula ainda que a gente precisa passar de ano. Nossa capacidade de entender isso ainda nós estamos ainda muito engatinhando em relação... Mas assim, ó, nós estamos falando de dois momentos diferentes. Quando Jesus estava aqui, Paulo, ou mesmo a referência que o Luiz Henrique fez aí de 300 anos antes de Cristo, em Alexandria, enfim. O Espiritismo
como nós conhecemos hoje, só foi revelado em 1800 e... não me lembro qual é o... 1860, sei lá, 1850. Olha quanto tempo depois, né? Então, 1.800 anos depois que Cristo esteve aqui. Então, por isso que eu acho que até agora, Simone, a gente não falou muito nesse estudo aprofundado do Espiritismo, a gente está falando das bases, das bases do cristianismo e que gerou o Espiritismo, mas o Espiritismo aconteceu no mundo só a partir de 1850. Antes disso... No próximo livro, nós vamos estudar, Luiz, ratificando, estás falando, os ensinos diretos de Jesus. Entendeu? Aí nós vamos entrar exatamente nas parábolas, o que ele queria dizer com isso, o que se representava. Ô, Felipe, tu quer ver uma coisa? Eu tenho visto, assim, eu e a Nilzinha, a gente tem visto bastante aquela série The Chosen do Netflix. Uhum. Eu acho que o roteirista era espírita. Sim, ele foi intuído. Ele leu o Livro dos Espíritos. Não, o Evangelho segundo o Espiritismo. E leu o Livro dos Espíritos. Porque assim, e da forma como Jesus falava, que está colocado no Livro dos Espíritos, há 2000 anos atrás, para pessoas simples e ignorantes, cara, era difícil de entender. Para nós, hoje, é difícil de entender. Tu imagina 2000 anos atrás para pessoas simples e ignorantes. É verdade. É difícil. Por isso que eu ainda comentei. Foi uma evolução da humanidade. Sim. Né? Sim. Para tentar entender. Você lembra quando nós estudamos o Buda? Não estou falando de Jesus agora, estou falando de Buda. Né? É um espírito que veio exatamente como exemplo para a gente seguir. Vários espíritos, né, Felipe? Vieram antes de Cristo para sedimentar um caminho para que Cristo pudesse navegar, vamos dizer assim, com tranquilidade, que não foi tão tranquilo assim, mas pudesse cumprir a missão dele nos 33 anos de vida que ele teve aqui, né? Sim, então, Sócrates, Platão, se tu pegar no Livro dos Espíritos, tem várias declarações de Sócrates e de Platão que tem tudo a ver com o Livro dos Espíritos. Aliás, está na introdução do Livro dos Espíritos. Então... Jesus falava em reencarnação, mas com outra maneira. É porque, na época, isso ainda não era possível de entender, né, Felipe? Não. Luiz, não vou muito longe. Século XVIII, né? A Inquisição foi século XVIII, né? XVIII. O que aconteceu? As pessoas denunciavam, eu não gostava do meu vizinho, dizia, olha, aquilo ali existia alguém que incorporava um espírito ali, uma médium, que já era feiticeira, que já ia para a fogueira. Sim. Então, agora coisa, se a gente for comparar o tempo de Jesus, mas não falando agora, coisa do século atrás, Sim, estamos falando da Idade Média. Eu acho que foi a época que a igreja mais se fechou para entender qualquer coisa de espiritualidade, de vida além, porque e não é a igreja o ideal de Paulo. Não. Totalmente o inverso. Totalmente. Se tu leu o Caminho da Luz, né? Não, o Caminho da Estrada? Não. Caminho da Luz. É o livro do... o livro do André Luiz. De André Luiz. Não, do Emmanuel. Emmanuel? Caminho da Luz, é do Emmanuel. Ele fala disso, que a igreja que Paulo foi convocado a criar, ela foi totalmente destruída na Idade Média. Sim. Foi totalmente destruída. O que sobrou dessa Igreja Católica Apostólica Romana é
É um átimo da igreja que o Paulo imaginava e que Cristo também imaginava. Sei. É. E aí, Luiz, vou acrescentar um detalhe importante para a gente pensar, tá? Nós fizemos parte de tudo isso. Sim. Que hoje nós estamos aqui, mas nós já fizemos Sim. parte de tudo isso. Não sei de que forma foi, mas que nós já fizemos. Eu também não sei, Felipe. Vou te ser bem franco. Eu não quero saber, tá? Não. Obrigado. Se tu sabes alguma coisa, eu prefiro não saber. Eu não sei dizer se eu joguei pedra ou se eu acolhi, não sei. Então você tem a minha filosofia. Eu sou contra a regressão de vidas passadas. Não quero saber. Eu não quero saber. Mas não é bom saber mesmo. Mas com certeza ontem a gente foi pior do que hoje. Isso não tem dúvida. Já pensou a gente saber? Não, Ricardo. Não pensa assim Ricardo. também. Como? Como, Não Simone? pensa assim também que ontem a gente foi pior do que hoje. Ontem, com certeza. Não, o ontem que tu fala não é o ontem literal, né? É o ontem da encarnação passada, né? Eu sugiro quem não leu, leia um Eustáquio. 15 se lê o Eustáquio, já vai começar a chorar. Vai. Eustáquio, 15 séculos de história, meu Deus, é um livro... A gente aí está falando de entender de como é que... Aí vocês estavam falando, eu estava pensando, né? Porque ontem eu tive um outro grupo e a gente estava falando sobre o treinamento, né? É porque da oração, dessas coisas, a gente não tem... Tudo na vida que a gente aprende é através de treinamento, desde pequeno. A gente treina a falar, treina a andar, treina a estudar e continua fazendo isso a vida inteira, porque a gente treinou e foi se aperfeiçoando em cada uma dessas questões aí. E aí começa a vida, principalmente, aí tu pensa um pouco no passado, aí na época dos nossos pais, aí dos nossos avós, a vida era mais, vamos falar assim, mais tranquila, mais light. Então as pessoas tinham tempo de refletir, de pensar, né? Hoje, as crianças nascem, aí elas não têm mais escola, elas têm escola, aí tem judô, tem inglês, tem natação, várias atividades, né? Aí entram estudando, aí cresce um pouquinho, é o vestibular, aí começa a procurar emprego, aí ela trabalha, estuda, aí namora, e não tem mais tempo de refletir, de fazer nada. Aí casa, aí tem filho, aí quando chega uma idade mais, tu está mais tranquilo e tudo, você começa a ter as reflexões e aí começa a treinar. Então eu vejo sempre, é só olhar nas casas espíritas. Tá assim de jovem, né? Eu vejo, está lotado de jovem, não está? Não tem nada, ele não tem. Então, não tem nas religiões como um todo, mas no espiritismo eu critico bastante isso, não tem uma campanha, alguma coisa, e não adianta você pôr o jovem lá, vamos estudar o ESD do jovem, por exemplo. Você tem, nessa idade, no início, para treiná-los, você tem que ter alguma coisa que chame a atenção. Porque o moleque de 10 anos, ele quer jogar bola, ele quer... Agora não é mais bola, sei lá, é celular, ele quer joguinho. A cabeça é difícil você trazer. Então, eu não estou culpando a federação, nem as casas espíritas. Eu me incluo nessa daí, porque eu não consigo ter uma ideia, eu fiz parte de algumas casas espíritas, uma ideia para prender o jovem, para treiná-los a refletir, treiná-los a orar, né? Porque antigamente a criança ia deitar, tinha aquele negócio, tinha o Santo Anjo era obrigatório. Isso, é isso que eu ia dizer. Eu nunca fui católico porque eu já nasci na família espírita, mas eu via isso. Hoje não tem mais nada disso. São raras as coisas. Mas Ricardo... Outro dia tinha alguém contando aí que a netinha, não é? Que faz lá, ela faz assim. A dona Neuza falou. Neuza, onde é que você vê isso? Não vê. Então, quando chega aí que está com 30, 40, 50 anos, sabe de nada. São materialistas, eles estão correndo atrás das conquistas não é? E não tem essa mas opinião. O Ricardo existe pena, né?
Existe um fato, Ricardo, estás falando aí, foi bem oportuno tu colocares isso, que eu estava conversando aqui com o Luiz bem no início. Olha só, vamos voltar lá para o Paulo, tá? A dificuldade que ele teve foi outros tempos, evidentemente que sim, outra cultura, ok, mas ele conseguiu o objetivo dele, né? Hoje nós temos várias ferramentas. O que está faltando, existe aí um hiato entre tu ter pessoas que têm uma vontade, ou até curiosidade de conhecer a espiritualidade, porque o Kardec foi assim, né? Forma de curiosidade, né? Curiosidade. Por quê? Porque nós temos uma falha grave. Isso não estou falando de A, B, C, D, não, como um todo, tá? Chama-se comunicação. Comunicação. Então, assim, tem que estruturar essa comunicação para que isso chegue leve a um jovem, que ele passe a olhar e dizer assim, puxa vida, isso aqui, como é que será que é isso, hein? E aí desperte agora, porque senão... interesse, né? Porque senão, essas pessoas mais velhas que estão indo ao centro vão desencarnar e a tendência é esvaziar. Ô Felipe, eu acho. É minha opinião também. Eu estou vendo, por exemplo, meus netos estudam em escola católica. Os três. Uhum. Tá? Eles fizeram primeira comunhão, fizeram todo aquele estudo, etc. Tal. Aquilo ali foi um evento social, cara. Sim, com certeza, Luiz. Eu fiz primeira comunhão. Não é outra coisa, é um evento social. Nós tínhamos santinho com o nome atrás, tudo, com oração, tudo. Eles têm isso tudo, Felipe. Tem isso tudo, mas é um evento social, acaba naquele dia. Sim. Depois, pronto, acabou. Uhum. Mas daí você esquece uma coisa importante. Tudo depende da família também que o jovem foi inserido. Porque eu vejo pela minha filha. Minha filha tem 33 anos. Ela sempre rezou. Ela, desde pequena, ela vai à missa comigo. Ela já foi no centro espírita, lá no Antônio de Pádua. Ela foi voluntária para trabalhar com as crianças. Ela tem uma vida, assim, bem com fé, entende? Então, eu acho também que é muito, muito da família. Da família. Então, mas eu estou dizendo, o erro é nosso, eu estou dizendo que o erro é nosso, é o que eu vou dizer. Com certeza. Repetir. Você não vê os centros com jovens e não vê mais a igreja com jovens. Quem arrebanha ainda um pouco, porque tem música, seja lá do jeito que for, são os evangélicos. Sim. E eles, eu não sou contra, eu sou a favor, porque ao invés do jovem estar por aí, ele está lá. Só que ele não consegue passar um conhecimento mais sólido, que é o que nós temos. Né? Mas eu não critico. Agora, a igreja não existe mais, o espiritismo não existe nada. Então, a criança cresce. Ô, Ricardo, só complementando a tua fala, que tu falasse anteriormente que alguns anos atrás a gente tinha momentos e tempo para reflexão, né? Isso. Com todo o respeito aos avós do grupo, hoje nem os avós têm mais esses momentos de reflexão, de curtir a aposentadoria, porque viraram motorista dos netos para levar para judô, para levar para tênis, enfim, né? Então... É isso aí. E ainda tem que pensar em alguns boletos que não são nossos, são dos filhos, são dos netos. E se o avô diz alguma coisa, a avó, pode ser mal interpretado, tem isso? Eu ouvi um sermão na missa, estava vendo na televisão, o padre mesmo, essa semana ele disse assim, pergunta para os jovens, um capítulo do Atos dos Apóstolos, seja lá o que for da Bíblia, ver se eles sabem alguma frase, não sabem, mas as músicas funk,
todo mundo sabe, e se reúne num piscar de olho, dá 1.000 pessoas num qualquer baile por aí, né? Dá 20 mil, não é 1.000, não, dá 20 mil. Cada show. Cada show. Pessoal, olha só, já passou 10 minutos aqui. Particularmente, eu estou muito satisfeito, muito feliz, porque esse novo modelo que a gente pensou em fazer está dando certo, porque o pessoal está sendo produtivo. Né? Isso que é o bom. Sobra um tempo para a gente trocar ideia, né? Porque ninguém aqui tem a última palavra, né? A gente, cada um dá a sua opinião e vai... Sempre agrega, né? Tu vê que nós colocamos aí... O Luiz Henrique veio turbinado hoje. Veio. Hoje feliz em te encontrar pessoalmente, Luiz Alberto. Agitou pedaços. Porque nos encontramos no shopping, né? Grata satisfação. Eu fico até sem graça, porque eu aqui menos falo no grupo, né? Mas é porque, assim, vocês são tudo muito conhecedores, né? Eu me sinto assim... Nada disso. Você deve pensar um monte de coisa. Fala o que você pensa. Eu falo o que penso. Eu abro a boca. É intuição. Eu estou aprendendo muito, como se estivesse tendo uma segunda oportunidade de catecismo junto com o Luiz Felipe. É isso. E essa troca de informação e essa interação nesse momento é importante para todo mundo. Nossa, né? Às vezes um questionamento teu, Tayara, né? É o que a gente quer, de repente, perguntar e ter vergonha. E gera uma discussão importante. Com certeza. Olha, ainda vai ficar reverberando comigo ali aquela provocação do Luiz Felipe ali, para orar no slide. Haja determinação. E vou repetir aqui, peça ao Espírito Santo a coragem de Paulo para testemunhar, servir e, se necessário, sofrer pela expansão do Evangelho em seu contexto. Peça ao Espírito Santo. Através de quê, Ricardo? Através do quê? Da fé. Deixa eu dar uma receita para orar. Eu vi uma palestra semana retrasada de uma pessoa que o Felipe conhece, que é o Bruno, que é palestrante aqui no CEAP. Né? E o Bruno ele está fazendo várias palestras dos livros psicológicos da Joana de Ângeles. Então, ele falou em orar, ele assim, é muito simples. Pega aquele livrinho pequenininho do Chico, aquele de dia ou de noite, abre, tem uma frase, uma oração de 4 linhas, 5 linhas, lê aquilo e reflete sobre o que está escrito. Essa é a oração do dia. A gente ficou... Eu gostei do que você falou agora, que a gente fica polarizado com orar. Então, orar. Não, eu sempre digo isso nos grupos. Eu sei que as pessoas, às vezes, não ficam muito felizes de ouvir. Eu troco ideia. Claro. Eu falo assim... E quando eu estou no outro grupo, eu falo, cara, eu falo como se fosse meu irmão mais velho, mais esperto, mas eu converso com ele. Outra coisa, a gente ontem estava falando sobre uma situação das influências, que a gente sabe que... E você começa, com o treinamento, você está atento, você começa a perceber quando está alguma coisa acontecendo errada. Mas eu não sou médium. Não precisa ser médium, é só você ver que... Então, há pouco tempo, eu digo pouco tempo aí, 20, 30, 40 anos atrás, derramou café. Eu era o corolário de todos os palavrões que eu conhecia, porque eu sempre fui muito desbocado. Hoje o café caiu, aí eu... Valeu, pode deixar. E eu falo com eles assim, aí dou uma risada, aí eu derramo... E às vezes acontecem as coisas na sequência, mas eu encaro essa influenciação como natural. Agora, você tem que saber lidar, não dá para se revoltar, como era o que acontecia, xingar. Aí a rapaziada, como eu chamo, a rapaziada cai dentro, né? Então, você tem que... Ricardo, derramou o café, tá bom, olha, valeu aí, mas eu vou limpar o café e tá tudo bem.
eu troco. Então, de vez em quando... Isso, não precisa você, né? É lógico que você podendo se concentrar e fazer uma... Mas não tem uma regra para prece, para oração. Não tem. É você conversar o que você está sentindo, você falar, pedir ajuda, agradecer, né? Não existe senha, né? E mesmo assim, tem acontecido comigo. Mesmo com o Waze ligado, eu erro o caminho. Liga assim, pô, graças a Deus, obrigado, foi um livramento. Foi. Por algum motivo. Está olhando o Waze, está mandando entrar direito e vai para a esquerda. De vez em quando acontece. Então a Bom, gente pessoal, vai... olha só, na semana que vem nós vamos estudar o Apocalipse de João. Certo. E eu vou ver se eu consigo juntar com a igreja cristã primitiva. Eu acredito que não, porque o conteúdo aqui da Igreja Católica Romana e Ortodoxa, da Igreja Primitiva, ela é muito extenso. E eu acho que é o antepenúltimo capítulo no livro 1. E só para você ficar sabendo, o penúltimo capítulo é o islamismo, tá? E o último é a reforma protestante. Tá? E nós já estamos no final, e depois nós já vamos entrar lá para o livro 2 ali, que vai mudar o foco, tá? O livro 2 entra no quê? Qual é, mais ou menos, Ana? O 2 é... Esse aqui é o cristianismo, né? Isso. O 2 é ensinos e parábolas de Jesus. Meu Deus. E nunca vai chegar no espiritismo, lá nos... Não, aqui ele fala mediunidade. Aqui ele fala diretamente, por exemplo, as aventuranças de Jesus, todas, e sob a ótica da espiritualidade. Tá? Tá. Então, aqui são todos esses, no livro 2, ele tem um olhar da espiritualidade. Que eu acho que é muito legal. Legal. Vai acalorar mais ainda as nossas conversas. Beleza. Então, pessoal, mais uma vez aí, obrigado pela presença de vocês, né? Eu, como eu falei ainda há pouco, né? Eu estou muito satisfeito, porque muitas vezes, Ricardo, vou dizer uma coisa para vocês aí, tá? As coisas não acontecem por acaso, tá? É como eu falei antes, né? Eu não estava satisfeito com aquele modelo, mas nós não fomos instruídos a ter que fazer mais ou menos assim, ou ser orientado para como fazer. É porque com a pandemia, isso ficou no virtual, e aí a gente teve que se adaptar ao nosso modo. E graças a Deus vocês contribuíram muito, e vêm contribuindo muito para a melhoria. E eu vejo que assim, dessa forma, a gente alcança exatamente essa dinâmica de conversa após a leitura, né? E é aí que a gente cresce, porque a gente aprende a refletir, né? E não ficar fechado e ir para casa pensando assim, não, mas eu acho que é diferente. Não, assim a gente resolvemos aqui. Troca de ideias. Essa troca de ideias. E Dona Neuza, dia 25, né, que a senhora falou, né? 26 de setembro. 26. Eu vou fazer depois uma... Gente, eu não entendi, eu acho que como eu cheguei um pouquinho depois, o que vai ter dia 25 e 26? A gente vai tentar fazer uma confraternização. Uma presencial. Uma confraternização que a gente sempre fez no ESD. Confraternização. 3 de setembro. Depois eu passo para vocês aí a avaliação, né? Ver quem quer adesão. Tem um local específico? Cada um leva, aí a gente depois conversa, a gente leva assim, uma coisa. O local é no salão de festa. Salão de festa da Dona Neuza e do seu Hilo. Perto da Ponte Ercílio É daqui de Florianópolis? Então tá. Vou estar lá em Florianópolis nessa data. Você é só um pouquinho egoísta, porque eu trabalho com turismo, né? E eu acho que a turma da Turquia, se fechar, eu embarco dia 17 de setembro e volto só 19 dias depois. Meu Deus, tu vai visitar um país fantástico em termos de estudo, hein? Vamos ver se vai dar certo. Vai lá na fonte. Vai lá na fonte.
É bom. Eu vou estar viajando também nessa época. Até dia 29 eu vou estar aí no Espírito Santo. Bom. E eu vou estar numa festa de família em Anitápolis, onde reúne a nossa família Mas toda. eu que sou que moro mais longe, é bem provável que eu esteja aí. Eu estou indo para... Porque era no domingo eu estou indo para Curitiba, vou ficar um tempo lá, não tem... E depois vou para a Praia da Pinheira. Gostadinho. E aí, só que eu não tenho data, depende das coisas Não lá. tinha? Não tinha, agora não tem. Tinha data. Pois é, agora eu ia ficar calado, mas como está dizendo, eu não vou estar. Eu acho que eu vou estar. Vamos botar duas datas aí nessa convocação. Quem sabe a dona Neuza não acha uma segunda data para cair em votação. Pode ser. Dona Neuza, Tudo é conversado. faz uma enquete ali, tem no grupo, né? Vou fazer. E bota umas 3 datas e deixa o pessoal ver qual que é melhor. Eu venho para cá, a gente fica um mês, até quase 2, né, em Porto Alegre, daí, não sei, mas a gente marca, mas até esse ano vai sair. A dona Neuza também não mora em... Dona Neuza não mora em Florianópolis também? Moramos em Porto Alegre, agora estou em Porto Alegre. O coração dela, do seu filho, está lá em Porto Alegre. Ah, tá. A gente está aqui, olha... Feliz. Então, agora, pessoal, Poxa, hoje passou bastante, hein? 20 horas, 20 minutos. Mas tudo bem, tá saudável. Vou pedir para a Neuzinha. Neuzinha, tu estás preparada para fazer o fechamento nosso, né? Já tinha pedido. E a gente já aproveita a oportunidade, né, Felipe, de convidar os participantes também aqui do grupo que se apresentem para fazer também o fechamento, né, encerramento do nosso estudo, para não ficar só. Sim. Sim, entendi. Quem quiser fizer um encerramento, uma oração... Estão todos convidados, viu? Simples, qualquer coisa, vocês estão tudo aberto para vocês, tá? É interagir mesmo, sabe? Então, vamos lá. Tá certo. Então, hoje a palavra é gratidão. Gratidão, Felipe, pelo estudo, pelo conteúdo que tu trazes sempre, toda quinta-feira, tudo sempre coisa nova, coisas que a gente vem a refletir, né, durante a semana, amadurecer, enfim. Ao grupo que hoje participou intensamente, eu gosto muito disso, dessa interação. Eu vou pedir mais uma vez, Felipe, a tua permissão da gente lembrar do nosso irmão Davidson, que partiu semana passada, um jovem de 26 anos, que eu conhecia, que morava em Lages, e saiu para trabalhar durante 3 meses na colheita de maçã, em Bom Retiro, e foi assassinado semana passada. Então, vamos pedir para que Maria acolha esse filho em seus braços, que olhe com amor e com carinho, que amenize a dor também da Adriana, mãe do Davidson, que nesse momento deve com certeza, estar passando por situações assim emocionais bastante delicadas, e pelo teu amigo Fernando também, né? É Fernando, né, Felipe? É Fernando Pires. Fernando Pires. Então, hoje eu vou repetir a oração da Ave Maria, que já foi solicitada, mas hoje, pedindo a ela todo esse acolhimento, eu acho que essa oração, ela fecha o nosso
o nosso estudo de hoje. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade. Entre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Gratidão a todos, muita paz, muita luz. Até semana que vem, se Deus Nosso Senhor quiser. Gratidão, Neuzinha. Obrigado. Pode querer. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.